Bom dia a todos e a todas. Eu sou Daniel Rodrigues, sou Head de Vendas para Insurance e Health. Vai ser um prazer estar mediando aqui esse painel com 3 ilustres figuras. Eu gostaria de chamar o palco para compor aqui a mesa comigo, Dr. Eduardo. Salva de palmas para o Dr. Eduardo, por favor. Seja bem-vindo. Gostaria de chamar na sequência meu grande amigo Marcelo Biângulo, da Liberty Health. Obrigado. E para fechar esse painel, o Dr. Daur, da RHP, CIO da RHP, Real Hospital Português. Seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pela presença de todos. Deixa eu pegar minha cola aqui, só um segundo. Esse é o segundo painel do dia, né? Nós vamos estar aqui no Palco Alegro falando sobre interoperabilidade, com foco em saúde, né? É uma palavra meio complexa, né, quando a gente fala interoperabilidade, né? A gente fala tanto de integração, Sensídia como especialista em integração, e a gente começa a falar de interoperabilidade em saúde. Vamos dar um contexto um pouco do que é esse termo interoperabilidade. A gente fala muito de Open Insurance, Open Bank, Open Finance. E qual a relação desse termo com interoperabilidade com Open Health? E aí eu gostaria de começar fazendo algumas perguntas para os nossos convidados, principalmente, o que é interoperabilidade em saúde? Quem se arrisca a ser o primeiro a abrir esse painel? Pode ser eu? Por favor, Daú. Eu acho que é quase um trava-língua, né? Interoperabilidade. Eu acho que, quando você fala de interoperar na saúde, devolver ao paciente o que lhe é de direito, que são os seus dados, né? Para que ele possa levá-los, utilizá-los por onde ele for, né? Tem as questões técnicas, poderia falar aqui integração entre sistemas, poderíamos falar de protocolos, mas eu acho que o grande entregável, né, e o grande benefício desse movimento é a gente devolver o poder do dado para quem lhe é de direito, que é o paciente. Quem aqui nunca sofreu para conseguir o seu prontuário, né? Eu acho que é por aí. É o famoso, acho que quem não foi fazer uma consulta e não levou aquela pastinha, aquele saquinho da Natura, cheio de exames, cheio de histórico médico, para poder passar para o seu novo especialista o que você já foi diagnosticado. Marcelo? Bom dia, pessoal. E até complementando aqui, quando fala integração, puxando até para o mais técnico, a gente sempre pensa muito de um para um. Então, interoperar, como o Daú bem colocou aqui, é algo a mais, é a jornada completa do dado, indo, vindo, com protocolo, com padrão, elevar o nível para um ambiente que é tão importante como o dado clínico de um paciente. Olha, dentro desse contexto aqui dessa mesa, a qual eu agradeço muito pelo convite, eu sou médico de formação, então eu tento entender a interoperabilidade de uma forma muito mais prática e muito menos técnica. O ambiente da saúde hoje é um enorme produtor de dados e de informações, e o grande desafio para quem está na ponta desse sistema, quer seja o profissional de saúde, quer seja o paciente, é ter acesso a essas informações, como já foi dito aqui. Então, para nós, da área da saúde, que operam o cuidado, a interoperabilidade é a forma que se tem de permitir a circulação desses dados de forma integrada, de forma segura, de tal forma a reduzir a fragmentação do cuidado, a perda de informações, o retrabalho. Esse é o grande desafio da interoperabilidade, e na ponta, o que a gente sente no dia a dia é a necessidade de uma intermediação entre os desenvolvedores e os usuários finais. Então, é esse um pouco o papel que eu gosto de cumprir no dia a dia. Bom, quebramos o gelo. Vocês já entenderam o que é interoperabilidade, caso tivesse alguma dúvida. Então, eu gostaria de convidar vocês também a participar através de perguntas pelo aplicativo do Apix. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão para os panelistas, fiquem à vontade para colocar essa pergunta via aplicativo. Bom,
Então, a gente está falando de Open Health aqui com 3 visões. Vamos pensar de um integrador, a Liberty Health, de um hospital, como o RHP, e do mundo médico, ou seja, na prática, o que é para o doutor, para o médico, essa interoperabilidade. Então, a gente está falando aí que temos N players. Quando a gente olha para um cenário de Open Finance, Open Insurance, a gente acaba tendo muito a instituição financeira ou a seguradora, o cliente final e ponto. Agora, quando a gente olha para a interoperabilidade, a gente está falando do hospital, a gente está falando do paciente, a gente está falando do médico, a gente está falando da enfermeira. Todo mundo se beneficia dessa estrutura que precisa ter acesso a esse dado. E como o Daur bem colocou, o dado não é de ninguém desse senão do paciente, e ele decide para quem ele vai dar. Então, quando a gente pensa nesses diversos segmentos que têm acesso ao dado, eu queria que o Daur, vou começar por você, Daur, de novo, falasse um pouco como é que vocês estão fazendo isso lá em Recife, lá no Real Hospital Português. Conta um pouquinho desse case para a gente, como é que vocês estão trabalhando a interoperabilidade? Bem, o nosso case em Recife ele é super interessante porque ele vem de uma provocação da ponta, isso que eu acho mais legal. A gente tem no Real Português um ecossistema de saúde super complexo, né? A gente tem praticamente todas as especialidades do CFM sendo atendidas lá, em praticamente todas as linhas de cuidado e por praticamente todas as portas de entrada, né? A gente tem desde a regulação via SUS, a gente tem o encaminhamento via complexidade e alta complexidade, como nós somos, a gente tem esses encaminhamentos que vêm da rede municipal, da rede estadual, das operadoras, e a gente tem, além disso, a interoperabilidade também com as clínicas. Nós temos mais de 90 clínicas dentro do ecossistema do Real Hospital Português, né, que fazem encaminhamento para o hospital. Especificamente quando veio para a gente a provocação da RNDS para definir um padrão de interoperabilidade, né, nós sentimos que isso poderia resolver uma dor latente da instituição, que era integrar dados com a rede, né? Então, baseado nisso, nós fizemos uma provocação com a Prefeitura Municipal de Recife, na pessoa do Rafa, que é o secretário de Inovação de Recife. Isso no finalzinho de janeiro. Falamos, Rafa, se a gente já tem o protocolo, se a gente já tem a questão regulatória, por que não interoperar? E a provocação surgiu um case super interessante, baseado em RNDS com FHIR, todo o time da Sensid ajudou muito a gente, porque a gente colocou prazos bem exíguos, né? Então, a gente mostrou que dá para fazer, porque a gente já tinha visto isso funcionando lá atrás, né? Quando tem um movimento, a tecnologia deixou de ser a barreira. Então, todo mundo viu isso acontecendo na prática, quando os nossos exames começaram a entrar no SUS, né, no aplicativo do SUS, você já começou a ver os exames que você fazia em praticamente todas as redes, e a provocação lá, vamos fazer isso, porque a gente tinha, de fato, pacientes que vinham da rede e voltavam da rede e com informações desconectadas. Então, o paciente chegava e falava, mas esse dado eu já tenho, eu já fiz na UBS, eu já passei por esse processo. Então, com isso, a gente conseguiu construir um case que agora, em maio, já começa a funcionar para interoperabilidade de dados de prontuário. Ele avança para dados laboratoriais e também dados de imagem. E isso resolve não somente uma dor da instituição, da Prefeitura de Recife, mas também nos abre para que a gente possa integrar com a instituição a nível governamental, estadual e federal. Porque nós já fizemos isso no padrão da RNDS. Então, usando o FHIR, então nós estamos prontos para interoperar com todo mundo que se habilitar nesse protocolo, que é um protocolo nacional. Isso mostra, o mercado mostra, tem números que diz que estamos falando de um número de quase 100 bilhões de reais perdidos por falta de interoperabilidade. Além da gente empoderar o paciente, dar a ele o que lhe é de direito, a gente está ajudando na viabilidade da saúde, está pegando dinheiro velho, né? Como dizer assim, dinheiro novo é um dinheiro complicado, dinheiro velho é o que se perde durante essa trilha do paciente fragmentada, e trazendo isso com o empoderamento do paciente, melhorar a qualidade percebida na ponta, trazer dados para a tomada de decisão clínica, né, e diminuir custo operacional, que é o que a gente precisa, para que a gente consiga fazer mais com menos, levar mais saúde de qualidade à maioria da população. Então, esse é um case que eu tenho bastante orgulho e que está indo, inclusive, nas 3 frentes da RNDS, né, prontuário,
dados de imagem e laboratorial, que, inclusive, se não me engano, é um dos primeiros do país a interoperar nessas 3 frentes. Então, assim, empodera o paciente, reduz custos e traz dados para a tomada de decisão mais assertiva. Então, é o famoso ganha-ganha. Marcelo, eu imagino como uma interoperabilidade. Nossa Senhora. É um trava-língua. É um trava-língua. Como uma facilitadora desse processo da interoperabilidade, o que a Liberty Health está percebendo de desafio? Assim como o Daú colocou, quando chegou esse desafio para mim, eu pensei semelhante. Já tem um protocolo FHIR, ultra difundido, consolidado. O DataSUS já tinha tropicalizado ele aqui para o Brasil para estar de acordo. Tecnologicamente, a minha primeira ação foi atrás da empresa mais capacitada que encontrei, a Sensidia. Então, tinha toda a plataforma tecnológica. Então, era questão de vontade. Tem, sim, os desafios ali no meio, que é processos, fluxos, input de dado. No meu caso, tem vários sistemas aqui no município de São Paulo, então, um sistema tem um dado estruturado, o outro não tem, então entra muito depara, mas conseguimos também fazer aqui algo que trouxe muito valor, assim como o Dal falou, e gerou uma economia grande para o município, que é o aproveitamento da informação. São Paulo é um município muito grande, então, às vezes, o paciente está próximo do trabalho, ele é atendido em uma determinada unidade, no outro dia ele está em casa, ele é atendido em outra unidade, aí ele tinha que começar o processo de novo, se perdia informação, e em alguns casos clínicos também, como, por exemplo, principalmente de psicossocial, ou usuário de drogas, que o próprio paciente omite a informação por vergonha, por outras questões, e quando ele ia em uma unidade ou outra, o médico não sabia, então poderia conduzir até um diagnóstico, um tratamento errado, ou ele fazer 2 tratamentos em 2 unidades diferentes. E aí, através da interoperabilidade, agora esse dado está unificado e melhora muito a economia para quem faz gestão, no caso aqui do município, e qualidade de atendimento também do reaproveitamento. Então, assim, ainda tem muitos desafios a se fazerem, principalmente nessa questão de padronização de dados, de processo e fluxo, principalmente nas pontas, mas estamos seguindo em frente, avançando, em mostrar esse valor que traz quando a gente interopera e quando tem um dado de maior qualidade, maior rapidez. Vocês conseguiram, já vou passar a palavra para você, doutor Eduardo. A gente acha que já teve 2 visões aqui de tecnologia, 2 desafios que a gente encontra quando a gente fala de interoperar. O desafio do protocolo, o desafio de como fazer a transmissão do dado de uma maneira fácil, integrada e garantida com segurança. E aí a gente tem a RNDS aí viabilizando isso. Ainda, infelizmente, não é uma realidade para todos os estados, mas a gente já percebe pelo menos 3 estados da União, São Paulo, Recife e Maranhão, já interoperando. E aí eu queria, doutor Eduardo, na sua percepção como médico, que benefício ou que percepção isso já traz para dentro da sua, vamos dizer assim, você tem percebido dentro dos círculos médicos? Olha, o Daúrio e o Marcelo colocaram de forma bastante objetiva os desafios tecnológicos dessa construção. E o que eu tenho observado, participando de alguns projetos de implementação, até junto com a Liberty, aqui na cidade de São Paulo, é que, no momento da implementação na ponta, os desafios tecnológicos eles não são os principais obstáculos para esse avanço. Eu ia chamar isso de um desafio cultural, mas também não acho que é a melhor palavra, porque, individualmente, os profissionais da área da saúde já estão engajados nesta nova lógica tecnológica. O que acontece é que a implementação dentro do contexto institucional da saúde hoje enfrenta enormes desafios. A interoperabilidade, ao final das contas, ela se presta a entregar uma informação correta, clara, no momento oportuno para a pessoa correta. Então, ter a interoperabilidade tecnologicamente funcionando com perfeição e o dado estando disponível não significa que o paciente, o profissional de saúde ou o serviço se beneficiem daquilo. Então, esse é um dos enormes desafios na ponta para que todo este arcabouço, esse esforço,
resulte em impacto positivo é vencer essa barreira da usabilidade. Isso depende muito de facilitar a vida do profissional de saúde. Se a interoperabilidade gerar qualquer nível de aumento de esforço cognitivo, de retrabalho, isso vai ser um obstáculo que hoje a gente tem visto como muito difícil de transpor. Então, eu reputo esse engajamento da equipe na ponta como um fator imprescindível para o êxito desse processo. Só queria reforçar aqui que eu achei uma fala muito interessante do Eduardo, de que é a informação correta para a pessoa correta no momento correto. Esse é um baita desafio, né? Então, envolve muita gente, muito processo, mas é onde vai gerar o maior valor, né? Se a gente conseguir atingir esse objetivo. E aí eu volto para você, Daú. Quando a gente olha para o RHP, um hospital filantrópico, que tem diversas especialidades, como está sendo essa adoção dentro do hospital? Esse padrão RNDS, porque ele acaba sendo, vamos dizer assim, um trabalho de bastidores. Como é que a informação correta está chegando para os médicos? Como é que tem sido essa percepção? Qual o feedback que você tem recebido dentro da instituição? Na verdade, o nosso trabalho tem sido para que seja transparente, né? Não é um trabalho fácil, interoperar não é tão simples quanto parece, mas eu concordo com os colegas aqui que a questão tecnológica não é mais o grande desafio. A gente tem, logicamente, aí, processos a superar de infraestrutura, principalmente, né? Porque quando você fala de interoperar, tem um requisito que vem antes disso, que é um requisito de prontidão de dados, né? Assim como a gente fala de AI, interoperabilidade também exige prontidão de dados e uma infraestrutura que lhe permita fazer isso. Então, chegar no ponto de ter uma infraestrutura onde você consiga consumir os dados, né, de maneira segura, você ter os protocolos, os parceiros que consigam interoperar, é um desafio tecnológico que também não é simples, mas é um bom business case. Então, o que a gente tem feito lá? Para que isso seja totalmente transparente. Então, ou seja, basicamente, o médico deixa de ter só o resumo de alta para tomar a decisão e passa a ter um resumo que olha todo o histórico do paciente. Então, para ele, é a mesma rotina que ele já tinha, com informações muito mais ricas para a tomada de decisão, né? E a tomada de decisão é sempre do profissional. Cabe lembrar que a tecnologia ela é uma alavanca, né, que serve para apoiar a decisão clínica, que é sempre do profissional, e para diminuir o estresse médico. Então, muitas vezes o médico teria que navegar por várias abas para buscar várias informações em lugares diferentes, ou até mesmo consolidar a informação que chegava para ele por um sistema de terceiro. Imagina, realidade do médico, tá? Eu sei porque eu também sou paciente, todo mundo deve ter visto isso daqui. Você, às vezes, vai com um hospital com, no mínimo, 3 fontes de informação. A informação que já está no prontuário do hospital que você está, uma informação dos seus exames que, às vezes, você leva impresso, e, às vezes, de um outro hospital que você já veio, que já não tem mais impresso, mas tem o digital, aí você leva o protocolo, para o médico tem que estar consolidando tudo isso, redigitando e ele alimentando esse prontuário. Então, imagina, o médico deixa de ter todo esse esforço e foca no que mais precisa, né? E eu acho que aí também é uma dívida que a gente vai pagando aos pouquinhos com a área assistencial, que é de tirar o médico da interface tela e devolver o médico para a interface humana, né? Quem aqui nunca passou pela jornada de ficar 1h30 numa recepção, 20 minutos num consultório, do total de permanência, e desses 20 minutos, 10 o médico estava digitando. Então, assim, é um ganho para todo o ecossistema. E o que a gente precisa entender também é que nem tudo é perfeito a primeiro momento. O que a gente está comparando aqui é tecnologia, a acurácia e a assertividade versus o que a gente faz hoje, né? Então, assim, imagine todo esse trabalho do médico transcrevendo tudo isso, consolidando tudo isso e fazer isso usando um protocolo homologado via RNDS. Não vai ser 100% da primeira vez, vai melhorar com o tempo, como toda a tecnologia, mas, de fato, ajuda, empodera o paciente, diminui custo e diminui também o burnout médico. Então, ele fazer o que ele já fazia com muito menos esforço. Nesse sentido, Marcelo, o que você vê como um possível ganho que o mercado pode esperar da interoperabilidade? Fora esse que o Daú já colocou muito bem, que é simplificação, não é mudar, não é disruptivo, não é mudar o jeito como o médico clinica,
mas nutri-lo e facilitar a vida dele. O que mais você acha que a gente pode esperar aí nos próximos anos? Eu acho uma fala muito interessante do Daura aqui, que é sobre o tempo de permanência do paciente. Generalizando, é que ele fica 2 horas na unidade e 10 minutos com o médico. Então, eu trago a mesma coisa, por exemplo, numa jornada ali onde ele também tem que receber uma medicação. E eu encontrei por diversas vezes, ele já chega com todo esse aparato de documento impresso, histórico de outro atendimento, e dali ele sai com o quê? Mais o impresso, que é para ele poder ir lá na farmácia e retirar a medicação. Aí chega lá, o farmacêutico, aí vai ter que olhar, ele vai ficar mais meia hora esperando até separar a medicação, ir para a sala de espera. Então, quando a gente interopera, agiliza tudo isso. Então, pensa só, o médico está prescrevendo lá no sistema, já está saindo lá no farmacêutico, já deixar separado, já organizar uma fila ali nas salas de medicação e economizar o tempo do paciente, agilizar o processo. E, quando a gente economiza tempo, aumenta a capacidade de mais atendimentos. E espero um dia a gente conseguir resolver essas filas, principalmente no SUS, né, que são muito grandes. Então, eu acho que interoperar, a gente consegue chegar nesse nível de mais eficiência médica. Legal. Doutor Eduardo, e do ponto de vista daquele que está na frente ali, dos 20 minutos digitando e conseguindo só se dedicar 10 minutos, às vezes, ao real clínica com o paciente, o que o senhor acha que a gente pode esperar, ou, vamos dizer assim, pensando numa futurologia, do ponto de vista de usuário, o que o senhor gostaria de ver da gente? O que a gente gostaria que a tecnologia lhe entregasse? Olha, eu gostaria de aproveitar as falas até aqui para destacar, assim, existem 3 principais atores dentro desse ecossistema, né? O profissional da área da saúde, o paciente e o próprio sistema que opera essa engrenagem, né? Do ponto de vista do profissional, eu queria destacar aqui um aspecto que, nos últimos anos, tem ingressado no mercado 2 a 3 vezes mais médicos por ano do que há 10, 15 anos atrás. Então, nós estamos vivendo, do ponto de vista do operador do sistema na ponta, uma absoluta mudança de perfil destes profissionais. Então, isso tem um lado bom e um lado ruim, são profissionais que vêm com muito mais... veem com muito mais naturalidade os avanços tecnológicos, por outro lado, vêm com uma formação muito menos aprofundada do que costumava ser há alguns anos. Então, eu acho que esse profissional também é um ator novo que vai operar os sistemas que nós vamos implementar daqui por diante e que a gente precisa, de alguma forma, entender o que muda em relação a esse player. E, em relação ao paciente, eu acho que o paciente ganha algo, ou tem o potencial de ganhar algo que vem se tornando muito importante, que é autonomia. O paciente, ele é o verdadeiro dono do seu histórico, dos seus dados, e cada vez mais a portabilidade é algo que o cidadão procura em todas as etapas das suas interações com os fornecedores de serviços. Então, eu acho que as operadoras de saúde ganham, os profissionais que operam a saúde ganham, mas o paciente ele vai sofrer uma transformação de autonomia. A gente, há algum tempo, passou a ter portabilidade da nossa linha telefônica do celular. Isso nos deu sensação de dono daquele ativo que é o nosso número de telefone. E agora nós vamos passar a ser donos, de fato e de direito, do nosso histórico de saúde. Então, acho que esses aspectos são relevantes a serem destacados. Muito bom. Eu recebi umas perguntas aqui. A gente, praticamente, vocês já cobriram essas respostas, mas eu vou voltar a elas no final, assim que a gente passar das perguntas, da parte deliberativa. Só que eu tenho uma última pergunta para vocês, que casa muito com a pergunta que eu vou fazer no final. O tráfego de dados e informações entre todas as instituições de saúde, operadora, hospitais, clínicas, laboratórios, ainda não ocorre de maneira fluida. A gente tem a RNDS vindo aí com uma proposta, vemos algumas implementações RNDS-like, ainda não é uma RNDS full,
como o Daur bem colocou, existe aí um tempo ainda para todo mundo se adequar, não podemos achar que vamos começar movimento e hoje e amanhã está todo mundo já implementando, a gente sabe que existe uma curva, porém, das dificuldades da área de saúde, o que vocês acham que inviabiliza, não é bem a palavra, mas retarda, eu gosto mais dessa palavra, a gente ter uma interoperabilidade como a gente tem hoje no mercado, o Open Finance? Quais são os desafios que a gente encontra para conseguirmos ter essa mesma fluidez dentro do ecossistema de saúde? Aí, fiquem à vontade. Vamos lá de novo, tentar, né? Eu acho que a correlação ela é provocativa, mas ela é, do ponto de vista de contexto, bem diferente, né? Uma coisa é você interoperar números, né? Interoperar matemática, né? Um CPF, um saldo bancário e um transacional, né? Falando aí do modelo blockchain, onde você transaciona um grande livro contábil de entradas e saídas, né? Na saúde, você está falando de interoperabilidade contexto, né? Não é basicamente um exame de joelho, ele é esquerdo ou ele é direito, né? É de um paciente idoso ou de um paciente jovem, né? Ele tem algum predecessor ou não? Ele tem processo de medicamentosos recentes ou não? Então, assim, a grande diferença é o contexto, a complexidade e o impacto, né? Você imagina dados de saúde, inclusive são os dados mais valiosos quando você fala de dark web, por um simples motivo, né? Se você perde o seu cartão de crédito, você vai lá, quebra e faz outro. E se você vaza seus dados de saúde, como é que você troca quem você é? Então, acho que o grande desafio é fazer isso com o devido opt-in, né? A regulação da CFM está aí para deixar isso claro. O paciente tem que concordar, o dado é dele, né? A complexidade dos contextos, que aí a AI pode ajudar bastante nisso, né? E os interesses individuais, né? Não repetir o exame é bom, também é ruim, dependendo de para quem você leva essa informação, né? Então, acho que é por aí. Do ponto de vista eu acho que a comparação com o Open Finance é válida, mas o ambiente da saúde, como o Daur colocou, ele é de um nível de complexidade muito maior, né? Hoje, um hospital ele é comparável a poucas indústrias do ponto de vista de quantidade de fornecedores, quantidade de produtos oferecidos. Então, o ambiente da saúde ele é muito mais complexo que o financeiro. Os dados em saúde eles são muito mais contextuais, muito menos objetivos. Não existe um sistema de saúde, existem vários sistemas de saúde. Então, você tem o SUS, que, em teoria, abarca toda a prestação de serviços de saúde, mas a rede privada lucrativa opera com uma lógica, e essa lógica, às vezes, é diversa, se é uma verticalizada ou um hospital isolado. Você tem a rede dos hospitais filantrópicos. Então, você tem sistemas legados múltiplos, mas eu acho, para centrar num grande diferencial, eu diria que são protocolos, né? Então, assim, eu entendo a questão, vamos diminuir a repetição de exames se eu fizer uma interoperabilidade de dados, mas isto vai depender do protocolo, porque o médico A, para a doença A, pede o exame A. O médico B, para a doença A, pede o exame C. Então, interoperabilização, nesse caso, não diminui o retrabalho. O que diminui o retrabalho é enfrentar o protocolo. E esse protocolo ele tem níveis em que é possível algumas conciliações, em outros níveis não é possível. Vocês não vão ter dificuldade em se deparar com 2, 3 pacientes internados num hospital com o mesmo diagnóstico, recebendo 3 medicações diferentes, a partir de 3 exames diferentes. Então, eu diria que o ambiente da saúde ele requer um enfrentamento, acho que a palavra é muito agressiva, mas a gente precisa entender até onde é possível criar protocolos, sem que isso pareça cerceamento da autonomia do profissional de saúde. Então, na prática,
interoperabilizar diversos protocolos corre o risco de mais atrapalhar e confundir do que chegar a consensos. Acho que esse é um aspecto importante. Com certeza. Pode? Só complementando aqui, assim, baitas desafios aqui que o doutor Eduardo trouxe, muito bem colocado. E eu concordo também com o Daú, que, assim, além de ter que encontrar, acho que alguém, e acho que isso caberia talvez até mais ao governo, assim como foi o Banco Central na época do Open Finance, para ter esses enfrentamentos dessas complexidades, trazer, acho que alguém, um médico, né, alguém também para trazer esses desafios, ajudar a padronizar, ajudar a organizar, ainda há o conflito de interesses, porque, eu falo, a organização também vai trazer luz para alguns problemas que há hoje. Então, eu acho que espero que não demore muito, mas ainda tem bastantes desafios de alto nível aí para que a gente chegue talvez um Open Health de fato. Vocês mencionaram agora nessa última parte a questão de enfrentamento das dificuldades. Como vocês veem o papel do governo nesse sentido? Vocês acham que existiria a interoperabilidade sem SFM, por exemplo? Eu acho que, na minha opinião, já expressando a opinião do mediador, como vocês colocaram, sem SFM, eu acho que é inviável. Como o Marcelo citou, sem o Bacen, sem a SUSEP por trás, colocando padrões, não existiria o sucesso dos Opens no mercado. Vocês conseguem ver o Open Health sem um apoio governamental? Eu acho que apoio aqui é diferente de um protagonismo excessivo, né? Eu acho que o governo, sem o poder público, uma parte importante do sistema de saúde vai estar excluído desse ambiente, então não é possível imaginar uma iniciativa dessa sem o governo participando. O governo é player fundamental no âmbito regulatório do desenvolvimento dessas iniciativas. Então, eu acho que o governo é fundamental como indutor de uma política pública que, sobretudo, facilite esse ambiente de transformação. Hoje, o governo, e aí a gente fala de governo corretamente e não consegue falar de Estado, porque as políticas são quadrienais, quando muito quadrienais. Dificilmente você vê uma política de governo se perpetuando para além do próprio governo que a iniciou. Então, acho que a gente tem uma dificuldade grande de continuidade. Quando você lida com municípios, você percebe que nos 2 primeiros anos de gestão dos municípios, 30%, 40% dos secretários de saúde já foram substituídos. Então, e não é muito diferente no âmbito estadual. Então, acho que o papel do governo é fundamental para criar um ambiente de estabilidade e um ambiente favorável a essa transformação. E aí o mercado fará o seu papel. Perfeito. Marcelo, Daú, querem complementar? Eu acho que sim, né? Tem total razão. E isso é um problema que não só, ele é muito transversal, não é só da saúde, mas a falta de política de Estado, né, versus política de governo, é um problema que o Brasil tem para conseguir perpetuar algumas boas ideias. Mas eu acho que a gente tem que ver o copo meio cheio, né? Já tem CFM regulando, já tem o padrão FHIR estabelecido pelo governo, já tem RNDS. Vamos começar com o que a gente tem, né? Vamos fazer o básico bem feito, né? Como o colega falou, a questão do protocolo também é super importante. Mas vamos usar exatas no mundo do humanas, né? Vamos ver o Pareto, né? 20% resolve 80% dos problemas. Então, e não vamos ficar esperando só o governo, vamos fazer movimentos como esse, vamos chamar para conversar e vamos mostrar que funciona, né? Porque a tecnologia tem essa grande vantagem de ser escalável. A partir do momento que você está pronto para um desafio, isso pode ser muito escalável. E eu acho que interoperar não é mais um diferencial, é uma obrigação, né? E a adoção não é mais se ou não, é mais quem vai liderar e quem vai correr atrás. Não, como muito bem colocado, eu acho que é fundamental a participação do governo, porque o SUS é gigantesco. Já há iniciativas
talvez não andem na velocidade esperada, porque a tecnologia que avança muito mais rápido do que essas políticas. E se não vier do governo, precisa, assim como o Daú colocou, ter alguém que seja o protagonista, que puxe essa frente, talvez uma grande rede ou algum grande player do mercado lidere e com isso, acho que tocando o principal impactado, que é o paciente, e aí ele sinta essa necessidade e comece também a pressionar o governo e hospitais na hora do atendimento e demais, aí eu acho que vai, de fato, começar a andar. Que é engraçado, né? A gente fala até muito para nós de Open Finance, Open Bank, mas a população parece que ainda também eu não sinto esse tanto engajamento e esse valor nessa interoperabilidade dos dados. Então, acho que tem que também ter um pouquinho mais de cultura da população em geral. Legal. Estamos indo para a parte final agora e eu gostaria de convidar cada um de vocês o que vocês gostariam de deixar de recado para a nossa audiência. Gestores, a gente tem aqui gestora, a gente tem aqui, não sei se temos outros médicos na casa, mas instituições que trabalham com saúde. Qual o recado que vocês gostariam de deixar sobre interoperabilidade para eles? Eu acho que o call to action aí é cobrem o que lhes é de direito, né? Eu acho que a pressão tem que vir da única frente ou da única persona que mexe o ponteiro, é o cliente. Então, nós somos o cliente. A gente tem que exigir isso. O dado é nosso, não é do hospital, não é da health tech. Então, a provocação tem que vir do cliente. É o cliente que direciona o mercado. Eu acho que é por aí. Agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho que até complementando ainda a última pergunta, mas indo para o encerramento, eu acho que quanto mais luz nós trouxermos para esse assunto, mais pessoas vão entender a necessidade, vão participar. Então, só da gente já poder ter um debate desse aqui, eu acho que já é super importante para o avanço do Open Health e interoperabilidade na saúde. Doutor Eduardo. Não, só agradecer pelo convite. E me veio um último insight aqui com a fala do Daur, que está claro que a interoperabilidade é um caminho inevitável. A decisão agora é quem vai conduzir e quem vai correr atrás. Mas eu acredito muito, em complementação ao Daur, no poder da pressão, do engajamento e daquela força para que isso se torne algo mais popular. E aqui eu estou falando no engajamento do usuário final mesmo, que é o paciente, que hoje, na sua enorme maioria, não consegue nem pronunciar o termo, muito menos entender no que esse termo impacta na vida dele. Ao passo que, se você falar que é o prontuário na sua mão, isso traduz para ele o que significa, por trás disso, interoperabilidade. Então, eu acho que a comunicação para massificar este movimento, ela é algo que vai ter que extrapolar as linhas do linguajar técnico e tornar esse tema popular para o usuário. Não acho que isso vai virar uma trend nas redes sociais, mas eu acho que o usuário precisa saber que o direito que ele tem de possuir os seus dados de saúde, os seus prontuários, ter autonomia e não depender do serviço para lhe dar as informações, isso depende de um mecanismo por trás que é a interoperabilidade. Então, acho que esse é um insight que eu acho que pode lançar um novo patamar de comunicação sobre o tema. Perfeito. E só agradecer também, né, pela pauta tão importante, tão relevante, pelos colegas que agregam muito e é o que você falou, quanto mais a gente bater esse tema, mais ele ganha proporção, né? Quem sabe a gente movimente influenciadores, né, que tenham um propósito como entregável, né? A gente fala tanto de bet, vamos tentar falar de coisas mais legais, coisas que levam legado, né, na fala também. Bom, a gente tem uma última pergunta, eu não sei se a gente vai ter tempo para ela, mas a gente vai tentar responder mesmo que de forma assíncrona, que é interoperabilidade e inteligência artificial. Eu acho que esse tema aí requeria a gente ter um painel só para isso, e eu fico com o convite, a parte da tarde a gente vai ter um painel com o pessoal da Oracle lá no Campfire,
falando exatamente de interoperabilidade e inteligência artificial. E aí, acho que a gente vai abordar bastante esse tema lá. Se a gente tiver a oportunidade de ter vocês lá, a gente passa a palavra para vocês. E eu gostaria de agradecer, em nome da Sensid, a participação de vocês, o tempo que vocês se disporam a participar aqui com a gente. Realmente é um tema que só fortalece o Brasil, que a gente precisa ter esse assunto em pauta, trazer a luz sobre o tema e discutir sobre ele. Foi um prazer estar com vocês aqui nesses 30 minutos que a gente participou aqui. Lembrando que a gente vai dar uma pausa aqui no Palco Alegro, e a gente vai voltar daqui a pouco com o tema Aeroméxico, quem vai mostrar como acontece e governa a governança de seus ativos digitais. Obrigado e tenha um bom evento.